por falar em CPI, o senador Omar Aziz tem uma proposta que faz parte desse contexto, né, que é criminalizar a prescrição de medicamentos sem comprovação científica. Dante, explica pra gente esse projeto, por favor. Ele apresentou esse projeto agora no fim da semana, na sexta-feira, né, protocolou lá no Senado essa apresentação desse projeto. A intenção do senador Omar Aziz, ele não cita especificamente, claro, né, a cloroquina, ivermectina, enfim, esses outros medicamentos que estão sendo utilizados no chamado kit Covid. Porém, ele abre essa margem para criminalização, né, de medicamentos que não têm comprovação científica, né? Claro, ele não fala disso porque, eventualmente, daqui a alguns anos pode acontecer uma nova situação, né, e a lei não ficaria caduca, né, por assim dizer. É uma manifestação importante, com peso, porque ela vem do presidente da CPI, vem de alguém que está o tempo todo ali, né, batendo nessa tecla, e a CPI tem sido cada vez mais efetiva, o ataque, o ponto principal, né, tem sido esse, é um dos pontos principais aí dos trabalhos da CPI, e ela traz esse contexto como um todo, né? Ele afirmou que vai abrir aí para outras autoridades médicas, já que partiu dele essa iniciativa com base no que foi levantado aí pelos trabalhos da CPI, mas disse que quer discutir com outros membros, com outros representantes das categorias da saúde, essa criminalização, né? É um ponto, né, é um ato, claro, é um ato que vem carregado de bagagem científica, já que a gente tem discutido muito isso ao longo desse ano todo, né? Falando muito em contraindicações e em uso racional de medicamentos e tudo mais, mas é uma movimentação que tem um ato político muito forte, né? Tem um peso político muito forte, justamente por vir do presidente da CPI. Não vi até agora uma repercussão negativa por parte da base, do presidente Jair Bolsonaro, de quem tem se mobilizado em relação ao kit. Mas é uma proposta que está marcando posição, mas que ainda vai ter que passar por muitas discussões ali no Senado. E a gente sabe que hoje, como você bem frisou, ainda agora os projetos não estão sendo discutidos de maneira ampla, estão analisando projetos muito específicos. Então é um ato político para fechar uma semana em que isso foi muito discutido ali no âmbito da CPI, né? Não, é uma coisa que ainda vai caminhar, ainda vai ter um longo tempo aí para se fechar uma ideia em relação a isso. É algo que, inclusive, nem deveria precisar de uma lei, né? Os remédios só devem ser passados dentro das recomendações. A gente tem aí os farmacêuticos, os próprios médicos para estudarem os compostos e fazerem as devidas indicações, está lá na bula, está tudo certinho, né? Não deveria nem ter uma lei em relação a isso, né? Mas diante desse contexto que a gente está vivendo, essa apresentação desse projeto acaba se tornando um ato político muito vindo de quem vem, né? É mais um dos efeitos dessa pandemia. O governo não tem por que se manifestar em relação a isso, até porque não é o governo que prescreve a medicação, e nem deveria. Claro. São os médicos que devem prescrever a medicação. Agora também, Dante, é resultado de deixa eu dizer, como eu poderia dizer, um desalinhamento da comunidade científica diante dessa pandemia, né? E a gente também precisa verificar o período. No início dessa pandemia, lá no ano passado, ninguém sabia, né? Estava usando o remédio para verme, a cloroquina, e qualquer coisa estava sendo testada. Agora, uma política clara de utilização disso, mesmo entre os médicos, ainda hoje, é só você ir no consultório e conversar com o médico. Eu mesmo tive essa oportunidade por várias vezes de conversar com profissionais médicos de áreas diferentes e eles terem condutas ou receitas diferentes uma das outras e até muito diferente daquilo que é divulgado, que é massificado na imprensa. Vi muito essa diferença. Ou seja, existe aí também um desalinhamento da comunidade científica em relação a essa medicação. E até em relação, Dante, eu não sei se você concorda, mas eu tenho certeza que você acompanhou, sobretudo aqui o Amazonas houve aqueles testes com a nebulização da cloroquina. Me parece que não há uma regulamentação clara em relação aos ensaios, às pesquisas que são realizadas e a quem está autorizado a fazer essas pesquisas, né? De repente... Você estava falando desse início, né, Manuel? Tipo, até maio havia pesquisas sendo tocadas, até maio ainda havia... Maio do ano passado a gente está aí, infelizmente, enfrentando só no Brasil 1 ano e 2 meses de pandemia, né? Mas até maio esses testes estavam sendo feitos, né, de maneira bem efetiva, né? E aí, a partir dali, então, até pelas autoridades de saúde do exterior, né, da Organização Mundial de Saúde, enfim, começou a crescer esse corpo, né, em relação à não utilização desses medicamentos que a gente fala, né, que a gente está tocando. Agora, é um fato, ainda há médicos, aí eu não consigo dizer porquê, né, já que há diversos estudos claros. E quando a gente fala em estudo, é importante a gente situar esses pontos que muitas vezes eles não são falados. Precisam passar por um comitê de ética e pesquisa, né? Então são estudos que são reavaliados
por outros cientistas, né? Nem sempre quem está na ponta está fazendo o estudo que alguém que não está no atendimento está fazendo, né? Então tem N desdobramentos em relação a essa questão. Você citou aí a parte da nebulização da cloroquina, né? O que estava sendo feito aqui, o que foi feito, infelizmente foi feito também aqui no Amazonas, foi feito totalmente sem esse contexto de um estudo, sem essa análise de comitê de ética e pesquisa, e aí a gente precisaria, no caso, de um Conselho Federal de Medicina que estivesse disposto a buscar as razões que esses médicos estão tomando determinadas iniciativas que não estão referendadas pela ciência, né? Mas infelizmente não é essa postura que o CFM vem adotando aí ao longo desse combate da pandemia. Fala-se muito no respeito à autonomia médica, mas é uma autonomia que ela não pode ser confundida com uma liberação geral, né? A gente espera que haja uma sintonia de fato daqui para frente, né? A gente já errou muito, todas as esferas, né? A gente fala em poder público, a sociedade errou também, né? Nas medidas de distanciamento, que muitas vezes não cumpriu. Certamente também, como nesses casos, médicos também erraram, há erros generalizados. Aí a gente espera que a gente acerte mais agora do que erre, porque a gente não pode continuar errando também, porque a vacinação, que é o que a gente está buscando mais, que é o mais importante nesse momento, ela ainda caminha a passos lentos e ela só vai funcionar quando ela atingir a maioria da população, né? Senão fica pequenos remédios isolados e o vírus circulando, novas cepas aí surgindo e a gente preocupado e sem a vida retomar à normalidade. Exatamente. No âmbito geral, nós temos um efeito da pandemia muito grave ainda no nosso país. Alguns estados numa situação muito complicada ainda, se eu não me engano, 2 ou 3 estados eles estão ainda em crescimento, né? Pelo menos a gente já está estabilizado mais ou menos aqui no estado do Amazonas, mas esses erros a que você se refere, Dante, tem lá na ponta como consequência a morte de pessoas, né? Vidas que estão sendo perdidas, por isso a responsabilidade de todos. Agora, Dante, por esse cenário que você observa, esse cenário de CPI no Senado da República, esse projeto do Omar Aziz tem condições de circular, de tramitar normalmente, ou isso vai ficar parado também por conta da CPI? Acho que certamente vai ficar parado aí um tempinho. A gente sabe que normalmente os projetos já não são tão céleres assim nas casas parlamentares, né? E como ele não está tramitando com regime de urgência, a gente tem essas reformas aí para serem tocadas assim que a coisa destravar ali no Congresso Nacional. Eu acho que vai ficar parado um pouquinho aí, e aí quando terminar essa movimentação da CPI, talvez inclusive em algum momento durante a CPI isso venha a ser colocado. Acho que certamente quando autoridades médicas começarem a depor mais assim lá no âmbito da CPI, a prestarem depoimentos como testemunhas, isso certamente será colocado, ele será encorpado ao longo da CPI e para depois ele acabar seguindo sua tramitação. E pelo que o desenho que está hoje, acho que não dá para dizer que ele não seria aprovado, pela forma como as coisas estão colocadas hoje. Mas a gente sabe que a política ela muda rapidamente, né? Ela tem uma dinâmica muito forte e a gente vai esperar para ver o que vai ficar depois da CPI. Acho que a CPI ainda tem umas coisas muito mais importantes e sérias para trabalhar daqui para frente. Muda mesmo, né? Conforme os interesses, conforme os ventos dos interesses. E quanto mais vai chegando perto de 2022, mais vai mudando. Mais vai mudando. Dante, obrigado pela tua participação com a gente no programa de hoje. Obrigado, Emanuel. Até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.